Olá, boa noite. Boa noite, quem está chegando aí. Estamos um pouquinho antecipados, faltam alguns minutinhos ainda, mas já já vamos iniciar com a nossa live de hoje. Boa noite, Yara, tudo bem com você? Silvani, opa, boa noite, meninas, como vocês estão? Tudo bem? Fico contente que sempre tem alguém do lado de lá para a gente poder passar alguma coisa de bom, né? Isso é muito bom. Fico super contente com isso. Vou dar mais um minutinho antes de nós iniciarmos. Ainda temos alguns minutos. Espero que também esta noite seja uma noite aí de bastante esclarecimento, para que a gente possa, né, dar continuidade aos estudos do Evangelho, naquilo que nos propusemos a fazer. Então, vamos dar mais um tempinho para ver se chega mais alguém. Pelo que eu estou vendo aqui, estamos em 5, é isso? Mas vamos lá, vamos aos pouquinhos. Só deixa eu me posicionar melhor aqui, onde nós paramos. Ok. Então vamos lá, gente. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais esta oportunidade, nesta quinta-feira, e que possamos seguir aí o nosso compromisso de tentar esclarecer um pouco o que foi colocado por Jesus, da forma luz, né, da luz da doutrina espírita, para que nós possamos compreender a cada momento, a cada instante, um pouquinho melhor daquilo que estamos passando, existindo aqui neste planeta maravilhoso chamado planeta Terra. E como foi dito na segunda-feira, nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, onde lá a gente está falando, é um capítulo muito intenso, é um capítulo atualíssimo, vou até assim chamá-lo, né? Bem-aventurados os aflitos, onde aí há uma explicação de como Jesus se coloca nesta condição e os seus subcapítulos que a gente já vem estudando. Eu dei uma repassada. Oi, Roberta, boa noite. Eu dei uma repassada no suicídio e na loucura, né? Podemos até falar um pouquinho mais, mas como foi dito na segunda-feira, se eu vou continuar aqui falando aos poucos, mas seria interessante que vocês, se alguém tiver dúvidas, que possa escrever aí para mim, para que eu interrompa, não tem problema. Eu acho que as perguntas elas complementam e ajudam a ter um melhor entendimento. A dúvida de um é o esclarecimento do outro. Então, que a gente possa... pode interromper à vontade. Hoje é especificamente para isso. Se alguém lembrar do que foi dito na segunda-feira, e se lá deixamos alguma dúvida, aos pouquinhos eu vou repassando. E vamos aí, vamos ver. Se eu puder conseguir, eu vou tentando ler e respondendo as perguntas. Caso contrário, eu vou rever e repassar aquilo que nós falamos no dia 6, tá bom? Sobre o suicídio e a loucura, a gente tem o suicídio é uma condição vamos dizer, de fraqueza nossa, né? Onde nós não conseguimos enfrentar as nossas dificuldades e talvez até nós mesmos. Então, é a forma como nós encaramos a vida
E aqui diz assim, né? O modo de encarar a vida terrena é a fé no futuro com calma e resignação. Então, se nós entendermos melhor o que está acontecendo, da forma como a gente vai compreender isso hoje, a gente jamais faria o suicídio. Aqueles, né, diante de tantos relatos da espiritualidade, de livros de André Luiz e de outros, quando alguém tira a sua própria vida, ela entende talvez que estaria cerceando, estaria poupando, estaria limitando o seu sofrimento aqui na Terra, onde que não é bem a verdade disso. A pessoa complica mais a sua coexistência, transferindo de uma situação encarnada e piora na desencarnada, porque vai ali estar numa outra condição bem pior daquela que aqui ela deixou. E aonde provavelmente vai se estar vinculando com outras criaturas nas mesmas afinidades numa região que nós chamávamos até então de Vale dos Suicidas, né? Já havia ali um lugar específico para isso. Eu entendo que esse vale já deve estar aos poucos já se desfazendo, mas ainda ele talvez esteja lá para acomodar todos aqueles que estão afins ao suicídio. Então, o suicídio é uma fraqueza que nós temos de não encarar as nossas dificuldades de frente. E a loucura, muitas vezes, é muito próximo do outro, porque a gente acaba a gente vai deixando de encarar, né? de enfrentar aquilo que está nos incomodando, ou até então a loucura ela é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades. É isso aqui que eu estava querendo lembrar. Porque é uma perturbação daquilo que eu não consigo encarar. Tudo que é contrário àquilo que eu desejo, e nem sempre o que eu desejo é o correto, eu entro nessas contrariedades. E aí eu começo a colocar na minha mente informações, sentimentos que não são apropriados. E quando eu coloco isso junto com a minha espiritualidade, com os meus pensamentos, na loucura, eu consigo me afinar, fazer uma vinculação com o mundo espiritual também, com os nossos obsessores afins. E muitas das loucuras que se apresentam, eu diria aí 80 a 90%, 80 a 90% são decorrentes de afinidades com a espiritualidade que ainda não tem muita luz, né? Os afins espirituais que contribuem para conduzir a gente mais ainda por um lugar que não seja muito bom. Então, que nós possamos, né, nos protegermos de nós mesmos, das nossas dificuldades, dos nossos medos, das contrariedades, entender melhor aquilo que não seja tão importante e não seja tão cruel para mim mesmo, para que eu possa me fortalecer e evitar chegar nesse ponto da loucura ou do suicídio, né? Então eu estou apenas repassando isso, que nós já falamos em duas outras oportunidades. Se alguém quiser fazer, repetindo, aqueles que estão chegando agora, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, estamos à disposição. Logo em seguida, no nosso Evangelho, vem o bem e mal sofrer. Então aqui diz, todos que estão na terra sofrem. Provas bem suportadas levarão ao reino de Deus. Depois do trabalho virá o descanso. Bom, é aquilo que a gente vem dizendo. Todos na Terra sofrem. Por quê? Porque é um planeta apropriado para as nossas dificuldades, apropriado ao nosso entendimento de provas e expiações e daquilo que nós já viemos passando pelo decorrer de anos, milênios, enfim, da nossa existência, e viemos parar aqui neste planeta adequado às nossas necessidades. Então, se nós viermos aqui em busca de felicidade, talvez não seja esse o melhor
planeta, assim como tem planetas inferiores, onde as dificuldades e ainda mais o mal possa estar muito mais latente, muito mais enfático do que aqui no nosso planeta. O nosso planeta está mais ou menos equilibrado, né? O bem e o mal. Então, bem e mal sofrer. Se eu estou dentro de um planeta que ele está direcionado, e se eu entender que isso faz parte da minha evolução, então eu tenho que me conformar com aquilo que eu tenho. Eu vou ter momentos felizes, vou ter momentos infelizes, vou ter uma série de outras situações onde a gente talvez não se sinta bem, mas é tudo para o nosso bem. Então, o mal que nós temos, que nós carregamos de outras vidas ou desta própria, faz com que nós possamos repensar naquilo que fizemos, possa nos deixar mais atentos para que nós não deixemos que situações nos compliquem mais, e sim nos ensinem. Então, o mal que eu estou passando hoje é como se dizer obrigado, Senhor, porque eu estou aprendendo através desse momento enriquecer e me fortalecer para que este mal ele cada vez seja menor. O mal vai existir para todos nós. Depende da forma como nós encaramos, depende da forma como nós vemos o mal diante de nós. Se nós estamos fortes, fortalecidos e entendemos o porquê daquela situação, aquele mal se torna bem pequenininho. Agora, se eu não entender, se eu não compreender, o que vai acontecer? Ele vai crescer, ele vai se tornar um bicho maior do que deveria. E é aquilo que a gente fala, né? A gente faz uma tempestade num copo d'água. Às vezes uma situação muito pequenininha, um momento tão pequeno, e a gente transforma aquilo num elefante, num elefante branco. Então é aí que nós temos que entender o mal sofrer. O mal, o bem e o mal sofrer. O bem é gostoso. Quando estamos em momentos felizes, a gente gostaria que aquilo durasse para sempre. Momentos agradáveis com aquela pessoa amada, com os filhos, com a família, numa viagem. São momentos inesquecíveis que a gente precisa guardar para aqueles momentos que nós estivermos também passando por momentos difíceis. E tudo aquilo que nós aprendemos do mal, que nos fortaleça. Então essa é o grande momento disso, bem e mal sofrer. Eu guardar as experiências do mal para que eu me fortaleça e transforme o mal numa coisa pequena, e aí sim eu vou estar conduzindo, eu vou estar de bem com aquilo. É duro, né? É difícil, mas a gente consegue, nós todos conseguimos, é só nós queremos. Por que a gente consegue? Porque nós brasileiros, principalmente, temos uma coisa muito, muito forte dentro de nós, que é a fé. Se nós formos reparar, não seja aqui em São Paulo, seja em outros estados, nós brasileiros somos um povo muito, muito, né, que crê demais em Deus, e isso nos fortalece. Se nós se a gente for comparar as dificuldades de um lado e do outro, nossa, você vai ver que lá tem gente muito pior do que nós sofrendo. E uma forma de nós melhorarmos o nosso sofrer para nos, né, para que a gente não caia num desespero, é ver, às vezes, nós irmos de encontro, como Jesus dizia, ir de encontro àqueles que necessitam, que estão pior do que você, porque ali você vai enxergar uma situação difícil e você vai comparar com a que você está talvez passando. E é nisso que a gente se fortalece, porque se nós formos só ver o que está acima de nós, a gente vai sempre se achar infelizes. Se você ficar sempre olhando o bem ou momentos felizes de outras pessoas, a gente vai sempre estar por baixo. Agora, se você olhar para baixo, você vai estar se vendo de uma forma diferente. Então é esse
o grande detalhe, que vem logo em seguida com outro subtítulo que diz o mal e o remédio. Se eu tenho que aprender com o mal, o que é o mal para mim? É o meu remédio. É? Então diz aqui assim: será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores, neste planeta Terra? Vós que viestes aqui viver, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e abençoai ao Senhor por ter querido vos experimentar. Então, é isso que a gente está dizendo. Se eu puder transformar a minha doença, né? Se eu puder transformar na minha cura o que eu preciso melhorar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar este remédio que é amargo. E não adianta a gente querer fugir disso, porque nós vamos estar constantemente na nossa vida. Não quero dizer que nós só vamos sofrer, não. Nós temos que aprender com o remédio do sofrimento, porque aí eu vou me fortalecer. E quando vier o próximo, eu já estou com a vacina lá, já estou vacinado contra aquele problema. E aí eu não vou cair tanto no fundo do poço como na primeira vez. Então é isso, quando a gente encara o sofrimento, a dor como um remédio, eu melhoro, eu me vacino contra. E é fácil a gente perceber isso. Foi o exemplo que eu dei na segunda-feira, onde, por exemplo, quando alguém está acamado, está ali numa cama, né, está moribundo ali, não consegue nem sequer abrir os olhos, não consegue nem sequer colocar os pés para fora da cama, é aí que nós começamos a valorizar o quanto é bom, né, estar bem. Porque quando a gente está bem, a gente não se valoriza. Porque são coisas naturais. Abrir os olhos, abrir. Mexer os braços, isso é muitas vezes inconsciente para aqueles que podem. Mover as pernas é inconsciente para aquele que faz isso dioturnamente. Mas a partir do momento que algo, isso tudo, deixar de ser natural, o que vai acontecer? Eu vou dar valor aos momentos que isso, no momento, eram naturais. Então, quando a gente estiver, né, nesses momentos difíceis, que nós possamos valorizar a nossa saúde, o abrir dos olhos, agradecer a Deus por ter nos dado aquele momento, por ter me dado a oportunidade de repensar naquilo que eu fiz e valorizar sempre os bons momentos, para que naquelas situações difíceis, quando eu estiver ali numa situação difícil, eu repense, analise, mas de uma forma positiva, de uma forma que eu consiga transformar aquele momento em um curativo, que eu transforme num remédio que vai me fortalecer e não deixar que eu caia novamente. Então, o mal e o remédio. Em um resumo, né, do que eu estou tentando passar para vocês, é isso. Tá bom? Então, eu continuo vendo aqui que várias pessoas estão chegando agora. Então, ainda, eu estou aqui já no subtítulo do capítulo 5, o mal e o remédio, e vou falar agora a felicidade não é deste mundo, que é um complemento. Se nós fôssemos pegar este capítulo e fazer um resumo, ficaria como se fosse uma palestra, né? Mas a partir do momento que a gente estuda cada subtítulo, a gente consegue compreender melhor um capítulo. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não existe para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova a verdade desse ensinamento do Eclesiastes, ou livro do pregador do Velho Testamento, escrito por Salomão. A felicidade não é deste mundo. Como eu disse, nem Cristo reinava neste mundo. Ele falou, meu reinado não é deste mundo. Olha já a dica que ele passou para nós. E como nós entendemos, já ouvimos que a felicidade não é deste mundo,
A felicidade nos espera nos mundos que nós iremos avançar, sim. Nós temos que entender e compreender isso, que nós não somos existentes apenas neste planetinha pequenininho. Existem milhões e milhões de planetas onde existe lá assim outras vidas, outras condições, planetas inferiores e planetas superiores. E nós que estamos nos preocupando com esse estudo, e nós que estamos analisando o que estamos passando, nós estamos entendendo e vamos compreender que se eu estou num planeta de provas e expiações, onde eu tenho que facear, eu tenho que experimentar momentos bons e difíceis, eu tenho que experimentar a dor, que isso não se transforme numa rotina. E que a gente possa sair desta rotina um dia, e acho que nós, como eu brinquei, que todos nós juntos estejamos nessa mesma corrente, que através dos estudos, das nossas atitudes, da nossa reforma íntima, dos nossos repensares, a gente consiga alcançar esses planetas superiores. E quando nós chegarmos lá, com certeza, nós vamos lembrar porque já é um novo planeta. E vamos falar, puxa vida, quanto tempo nós levamos lá para entender aquilo que Jesus queria aqui na Terra. A felicidade não está aqui, ela está em outro planeta. Mas para que você possa sair deste planeta ou desta situação e partir para uma melhor, você tem que repensar, nós temos que entender o que Jesus nos colocou. Amai-vos uns aos outros, o perdão, coisas boas que Ele quer que a gente faça para alcançar isso. As atitudes de amar alguém, de perdoar alguém, de ajudar alguém, como diz Jesus, fora da caridade não há salvação. Então Ele nos deixou uma centena de ferramentas para nós trabalharmos com elas, para nós entendermos que a felicidade, se a felicidade, para que eu vou ficar buscando a felicidade num lugar que não existe? Eu tenho momentos sim de felicidade, mas a partir do momento que, de uma forma geral, eu entendo que tudo que me acontece de ruim eu sou infeliz, então isso vai ser infelicidade. Porque eu posso transformar as minhas dores em aprendizado. Eu posso transformar a minha infelicidade em momentos agradáveis. Se eu souber tratar, se eu souber conduzir. Isso tem tudo a ver com o nosso momento, gente. Tudo a ver. Se nós pararmos para analisar o que está acontecendo com o planeta, com o Brasil, com as mudanças que estão ocorrendo, isso nós vamos perceber que algo diferente está acontecendo conosco. E nós que estamos nesta encarnação, eu que estou aqui, vocês todos que estão encarnados, estamos mais ou menos no mesmo modo de vida, nas mesmas condições. E tenho certeza que todos nós estamos hábeis para suportar o que vier. E vamos nos fortalecer, porque eu encaro tudo que é ruim de forma outra. Eu diminuo a infelicidade e faço crescer os bons momentos. E mesmo que aquela infelicidade que está acontecendo, eu tenha forças para enfrentar. Eu estava vendo ontem, na televisão, quantos empresários, quantas lojistas, quantos comércios fecharam e não tem como, não sabe mais o que fazer. Né? Tem muita gente nessa situação. Então, tem muita gente, né, padecendo, muita gente preocupada, vendendo o que não tem, vendendo o que pode para conseguir se manter. Mas o que a gente não pode é estar acontecendo e se entregar. Não deixe que isso ocorra, de forma alguma. É duro? É complicado? Sim. Cada um que está passando, cada um de nós sabe o quanto é o momento da gente querer ter algo e não poder, tive que mandar empregados embora, tive que fechar no meu comércio, não tem problema. A gente recomeça. A gente tem que ter forças para se reerguer e começar tudo de novo, não importa. Porque eu estou aprendendo, eu estou evoluindo e eu não estou perdendo. O retroceder, muitas vezes, na
financeiramente não significa perder, não significa voltar. Significa aprender, porque com os erros que tivemos, com as dificuldades que a gente tem, a gente se posiciona melhor para enfrentar. Talvez eu tenha que vender, tenha que recomeçar, pedir algo emprestado, mas eu vou conseguir. Mas se mesmo no finalzinho de tudo isso, ainda assim eu não conseguir chegar onde eu queria, não tenha problema, não se transtorne por isso, não se deixe levar por desânimo, mas sim por aquilo que você tentou. Eu sempre costumo dizer, quando a gente viaja, quando a gente passeia, vamos fazer tudo, viver o momento, ou no momento infeliz, porque eu tenho aquilo que contar, eu tenho aquilo que falar para alguém daquilo que aconteceu comigo. E mesmo se eu conseguir chegar lá que eu quero falar, chegar no fim lá, não tem, acabou, não tem mais jeito. Eu tenho meu filho, eu tenho meu neto, eu tenho meu amigo, eu tenho meu vizinho que eu posso ajudar, né? Então a gente não está sendo egoísta conosco mesmo. E isso é aprender, entender que a felicidade não está em coisas materiais. Sim, nós precisamos de roupas, todos nós gostamos de um bom carro, de uma boa casa, enfim, de tudo aquilo que nos traz conforto, que nos traz satisfação. Isso faz parte, porque nós ainda não estamos em espírito, nós estamos em alma, estamos encarnados num planeta material. Então, tudo que me rodeia é material aos meus olhos. Mas eu não posso transformar isto que me rodeia, este material que está ao meu lado, o meu bom carro, minha fazenda, o meu emprego, seja efetivo para que eu possa levar isso para outros lugares que eu não vou levar. Quando a gente desencarna, a gente deixa tudo. Só leva o quê? A consciência. E a gente leva as coisas boas. Então, não deu certo? Eu vou tentar até o fim. Não vamos desistir. Porque uma vitória nos faz bem. Mas o que eu quero dizer? Mesmo que a gente não consiga os objetivos que nós colocamos no papel, não tem problema. Isso vai ser um avaliador do nosso progresso. Se eu fui honesto, se eu trabalhei, os meus pensamentos são bons, são do emprego, são de ajudar alguém, e ganhar, dar sustento para os meus filhos, não tem problema. Né? Isso tudo faz parte do nosso crescer. Sei, pessoas que estão passando até fome, a gente sabe disso. Mas lutem, vamos lá, vamos lutar, não deixe que a coisa fique pior do que isso. Reaja. A gente tem amigos, peça, não tem problema. Pedir às vezes é duro, mas se for o caso, tem que ser pedido para as necessidades básicas. Mas não deixem de lutar, não deixem de ter esta luz dentro de nós de progresso, de se erguer, porque nós estamos evoluindo num planeta de provas e expiações, onde a felicidade não está aqui. Tá certo? Aí entra uma série de perguntas, fiquem à vontade, não houve pergunta, eu estou contente, porque eu acho que devo estar respondendo ao que as pessoas estão entendendo, eu espero, mas se tiver alguma dúvida, por favor, que façam. Perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Nossa, isso aqui é uma outra situação, é um título interessante. E aqui isso aqui está no Evangelho, viu, gente? Diz aqui, ó, quando o filho, ele está se pegando a um exemplo, perda de pessoas amadas. Vamos pensar em todos nós, ou de alguma forma, tivemos alguém que talvez já tenha perdido esta pessoa. Mas vamos colocar aqui, quando o filho desencarna antes dos pais, putz, é um transtorno, porque a gente sempre, o que a gente quer, a sequência da vida seja, né? Eu chego lá nos 80, 90 anos, eu morro e o meu filho da mesma forma, né? Seguir esta sequência. Mas é isso que acontece com a gente? Não é.
De maneira alguma. A gente, quantos exemplos tem de crianças nascerem, né? Já tem problema. Antes mesmo de estar no mundo, estão lá na barriga da mãe, já tem ali o seu tempinho, e aí a gente começa a entender os porquês de cada um de nós. Mas vamos lá, entrou uma pergunta, vamos lá. Se vive tão bem como vive com pouco? Há muito me despi de vaidades, tanto com bens materiais como a vaidade pessoal. Estou em paz? Depende, Nádia. Desculpa, eu não podia ter falado, mas depende. Quando Jesus colocou, né, despeça-se, tire os seus bens e me siga, ele não estava se referindo a nós aqui na terra como encarnados, e sim em espírito, para que nós deixássemos todos os nossos bens de lado, para que a gente pudesse seguir Jesus na espiritualidade. E quando a gente, encarnado, deixa de ter vaidade pessoal, a gente está deixando de se amar a si próprio. Porque a vaidade pessoal, a beleza, o tratar, né, se pentear, principalmente vocês, mulheres, que têm uma vaidade bonita, né, de sempre estar passando um batom, de estar se arrumando, de está se preparando, não significa que você está se desprendendo da vida para seguir o mundo espiritual. Não é, não. A gente tem que se despedir dos bens materiais em espírito. Quando nós desencarnarmos, enquanto eu estou aqui neste planeta, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, eu tenho que me preocupar com a minha roupa, eu tenho que me preocupar com a minha beleza, com a minha higiene pessoal, eu tenho que me preocupar com a minha satisfação pessoal. Você já pensou se eu me tornar uma pessoa ali que não tem vontade de nada? Não pode. Nós somos aqui, nós temos que dar valor a estes bens, mas não significa que por eu estar com a minha vaidade pessoal, eu não posso ajudar alguém. Não é por causa que eu vou deixar tudo aqui, sair aí no mundo andando, perambulando, e o que eu estou fazendo para o próximo? Nada. Eu não estou fazendo bem nenhum, nem para mim mesmo, nem com a minha própria vaidade. Então, não esqueçam, gente, isso foi uma pergunta interessante e muito importante. Porque quando a gente fala que a felicidade não é deste mundo, que a gente tem que nós temos que nos preparar para o futuro em espírito, mas enquanto eu estou em matéria, sim, eu preciso tratar de mim, eu preciso me embelezar, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem, porque se eu não estiver bem, né, como é que eu vou tratar as outras pessoas? Como é que eu vou ajudar a outras pessoas? E foi aquilo que eu disse, quanto mais nós estivermos neste vaso que a gente chama de corpo, quanto mais tempo eu estiver encarnado na Terra, mais eu lapido o meu espírito. Então, quanto mais eu estiver aqui na Terra, aprendendo, ali com tudo que está me envolvendo, eu estou evoluindo em espírito, em espírito. Então, se eu viver o tempo que for necessário, até nos últimos minutos da minha vida, e apreciando cada dor, cada sentimento, cada detalhe que Deus está colocando para nós, eu estou crescendo quando eu desencarnar. Estou encarnado, sim, preciso me cuidar da minha aparência, eu preciso ter coisas, se eu quiser, posso ter coisas boas. Não, isso não é pecado, não é. Mas eu tenho que, como entender isso? Eu não posso ser egoísta, não posso transformar um objeto pessoal em uma sustentação para o meu ego. Então, gente, linda pergunta, veio muito a calhar. Olha que linda pergunta fez esta nossa companheira. Nós temos que, encarnados, sim, cuidarmos de nós muito, o quanto mais eu me transformar em pessoa linda, bonita, tanto homem como mulher, é gostoso, é muito bom e é saudável. E acima de tudo, antes de eu querer amar alguém, eu preciso amar a mim mesmo. Tá bom? Espero ter respondido.
Então, continuando a questão da perda das pessoas amadas, vem de encontro, com certeza, daquilo que nós entendemos sobre reencarnações. Se eu tivesse uma vida só, né, eu diria, se meu filho morreu primeiro do que eu diria, que Deus é esse? Que Deus é esse que não nos, que me fez ficar aqui e meu filho ter partido? Ou por que Deus me tirou o meu filho num acidente ou num assalto? Nós temos que entender que neste planeta toda a ciência que nos envolve espiritual tem um porquê. Nada tem um acaso. Mesmo um acidente, mesmo qualquer que seja, eu tenho que. Aí vem uma outra contrapartida. Eu venho com outra contrapartida de que eu tenho, né, assim, eu não posso ficar querendo, por exemplo, me pular de um prédio e vou me suicidar. Não. Eu tenho que cuidar, obviamente, de eu estar vivo. Então, pessoas que morrem antes ou depois é uma questão da nossa necessidade pessoal. Deixa eu voltar aqui à pergunta, deixa eu ver. Me refiro à ganância de ter. Digo vaidade pessoal, também ter isso, ter as melhores roupas, calçados. Eu vivia em função disso, agora não. Companheira, é assim, eu entendo que se eu quiser ter boas roupas, assim, a gente costuma dizer, ter um guarda-roupa com 100 sapatos, onde eu só calço 2. Ter 100 vestidos, onde eu só visto um. Então, não adianta eu ter tudo isso só pela vaidade. Eu acho que nós temos que ter, sim, eu quero repetir. O ter é uma questão que nós temos que nos controlar, porque vira vício. O que você está colocando tem realmente. Nós encarnados, temos a própria sociedade nos transforma, a própria situação de irmos ao shopping, aquilo nos enche de ver roupas, sapatos e compra. Realmente isso torna-se um vício. Não faz bem, porque a gente acaba pensando só em nós mesmos e nos transforma pessoas egoístas. Mas a partir do momento, olha que gostoso, se eu tenho condições, se eu tenho dinheiro e condições de ter vários vestidos, muito bem. Quando chega num momento, eu posso pegar metade desses vestidos e dar para uma pessoa, dar para uma instituição, doar. Da mesma forma que eu recebi, eu dou, sem nenhum problema. Agora, eu não posso ter ali um sapato que eu vou idolatrar aquele sapato. Nós temos que nos desprender de nós ficarmos presos aos bens materiais. Mas eu posso ter. Agora, no seu caso, esse de ter e se desprender de ter o necessário, é uma questão de consciência, é uma questão pessoal. E não é errado também. Eu quero ter o meu necessário. Eu tenho um sapato, me faz bem. Eu tenho um vestido, me faz bem. Eu tenho a minha casa, que já me faz bem. Eu não preciso ter outra casa. Não me proíbe de ter outra casa. Talvez eu possa tê-las, mas acaba virando esta rotina. Então, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Se eu quero ter o necessário, minha casa, minha roupa, tudo mais, e o que tiver ali, né? A gente não transformar estes bens em algo que seja que supere as questões morais da gente, o egoísmo, essa vaidade, não é essa que eu falo, a vaidade de ter, de possuir, isso que faz mal. Por isso que uma das questões que a gente fala, por exemplo, quando a pessoa tem muitas condições financeiras, às vezes ela se perde, porque ela pode ter tudo aquilo que ela quer, e aí acaba transformando os bens em necessidades materiais que encobrem outros sentimentos de caridade. Porque aquela pessoa que só quer ter, ela não pensa nos outros. Mas quando eu posso ter, não é pecado, vamos dizer assim, ter coisas. Só que eu não posso me ficar preso àqueles bens que estão sendo me colocados. Tá bom? Mas
precisamos nos cuidar sim, precisamos estar sempre cuidando do nosso corpo, da saúde, da higiene, de ter uma roupa, claro, bonita, agradável, um sapato bem bonito, eu acho que faz parte da gente, mas não preciso ter 100 sapatos no meu guarda-roupa, e se vier alguém pedir um sapato, você pode me doar? Você fala, não, estão todos novos, não posso me desfazer de nada. O que você acha? É aí que entra esta questão, tá bom? Viver bem com pouco, só continuando, sim, viver bem com pouco. Você pode viver muito bem com pouco, mas você tem que estar bem consigo mesmo. O que você entender, esta forma de você se colocar, de viver com pouco, está excelente, é isso mesmo. Se você se sente bem vivendo com pouco, com um par, com aquilo que você tem, é o que você precisa. Você tem o necessário. E o que você não precisa, você dá aquilo que você acha melhor. Mas nós temos que estar de bem conosco mesmo. Eu, pessoalmente, eu posso ter tudo e me desfazer de um dia para outro. Eu posso ter apenas uma roupa e me sentir bem com aquilo que eu estou vivendo, com o essencial. Mas eu tenho que estar de bem comigo mesmo, tá bom? Outra pergunta, gostaria de saber a respeito de família no plano espiritual. O marido aqui na Terra é da nossa família espiritual? O marido, então. Nós não temos títulos. Gostaria de saber a respeito da família lá no plano espiritual. Nós não temos títulos no mundo espiritual para que nós sempre sejamos marido e mulheres. Hoje eu estou como homem. Eu estou homem aqui na Terra. Amanhã eu posso estar como mulher. A família no mundo espiritual, quando eu desencarno, no momento quando eu desencarno num período, vamos supor, eu desencarnei a minha esposa. Talvez nós vamos nos encontrar lá, como família, marido e mulher, estamos lá. Temos o nosso filho. Só que cada um de nós teve experiências diferentes um do outro. Não é porque eu estou em família que todos vamos seguir sempre. A ideia seria um ajudando o outro na família, mas cada um tem o seu crescimento diferenciado. Se eu precisar voltar, por exemplo, na família, eu estou lá, tem uma família lá no mundo espiritual. Eu desencarnei, passei por experiências até eu entender o que é uma família no mundo espiritual, discernimento espiritual, e lá eu formo uma família temporária. Quando eu retorno, não necessariamente eu preciso voltar como marido ou como mulher. Eu posso voltar como filho, como um tio, um avô, um parente qualquer outro. Não há necessidade de eu voltar. Depende do que eu convivi. Se eu e a minha esposa aqui na Terra vivemos de uma forma de brigas e de forma que não deu certo como marido, ou como irmãos, ou como marido e mulher, talvez eu volte como irmão. Vamos tentar lá, os nossos cientistas astrais, vamos lá, vamos tentar fazer com que você volte como filho, com irmãos, experimentar ali uma nova situação. Então, nós não somos dependentes de ninguém. Nós nos agrupamos para atender as nossas pessoais. Então, tanto a família aqui na Terra, ela é formada logicamente, é formada por questões sociais. Quando eu retorno quando eu retorno imediatamente, eu vou ali. Pode ser que eu me encontre com todos os meus familiares. Eu vou lembrar que eu fui esposo ou filha daquele pessoal que me acolheu. Depende do que cada um fez. Porque eu posso, por exemplo, como pai, ter me suicidado e minha esposa desencarnou de uma forma natural. Eu não vou me encontrar com ela nesse período. Eu vou estar, talvez, em uma situação muito diferente. Ela provavelmente vai tentar me resgatar num período, se eu quiser. Agora, se eu não quiser, ela não vai ficar dependendo de mim, da minha vontade, para evoluir. Ela tem que seguir o caminho dela. E isso nos faz o quê?
Quando nós estamos juntos, estamos ajudando uns aos outros. Somos criaturas individuais, em crescimento individual. Porque cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, o seu discernimento. Nos posicionamos, nos colocamos em família para que possamos ajudar uns aos outros. E quando estamos aqui em família, pode ter certeza que naquele grupo de pessoas que chamamos de família, existem lá situações que há necessidade do quê? Do amor, do perdão, da concórdia, da humildade, do ensinamento do entidade. Então, nos colocaram numa mesma família para um crescimento, um dependendo do outro. Por isso que a gente fala, vem o marido, ajuda, vem a filha, ajuda o pai a crescer, às vezes o pai ensina, o filho sabe mais do que os próprios pais, e vice-versa. Porque o que vai importando nisso é a nossa, é o tempo que a gente tem de existência, de idas e vindas. Às vezes o nosso filho é mais velho em espírito do que eu, que estou aqui. E ele já subiu e desceu diversas vezes, eu ainda não. Então, isso é temporal. É temporal, porque a minha ascensão espiritual não me obriga a estar sempre no mesmo grupo. Porque cada um tem o seu livre-arbítrio de crescer nesta vida. Somos, sim, colocados em grupo para nos ajudarmos. Então, muitas são as frequências onde nós nos encontramos aqui encarnados com um grupo familiar. Mas nem sempre eu posso estar como homem, ou eu posso estar como homem, posso estar como mulher, porque o espírito não tem sexo. Tá certo? O espírito, ele se acopla ao corpo de acordo com a sua necessidade. Se eu estou num corpo masculino, eu vou estar num corpo masculino. E aí vai ter muita pergunta aí pela frente sobre isso. Espero ter entendido que eu expliquei isso. Deixa eu ver aqui. Por isso eu falei, se vive tão bem que já respondi, não fico mais apegada a nada. Não fico mais apegada a nada. Mas, desculpa, eu vou colocar o seu nome, porque acho que os outros estão lendo também. Nós precisamos, assim, esse desprendimento precisa tomar um pouco de cuidado, não se prender mais a nada ao quê? Você me deixa um pouco preocupado. Por quê? Você não se prende ao quê? A uma família, às pessoas, a você mesmo? Ou é somente a bens materiais? Tome muito cuidado com isso, porque se você não se aprender, não se apegar a mais nada, e nem a você próprio, aí a gente precisa se cuidar. Me perdoe se é essa a sua insistência nessa pergunta. Porque, como eu lhe disse, nós temos que nos amar. Eu tenho que amar a mim mesmo. Eu me amo, eu me gosto, eu tenho que amar. E eu tenho que me apegar, sim, muitas vezes, a outras pessoas, a outros bens aqui na Terra. Eu tenho que viver em comunidade. Porque se eu não me apegar mais a nada, eu vou ser uma pessoa amarga, eu vou ser uma pessoa solitária. Ninguém vai querer ficar do meu lado. Se eu sou uma pessoa que só reclama, que não gosta disso, que não gosta daquilo, que estou esperando a morte chegar. Não, pelo amor de Deus. Nós temos que reagir a isso. Por isso que eu falei, nós temos que nos gostar. E se eu me abandonar, você está parando no tempo. Não sei se é isso que me perdoe aqui. Talvez a sua pergunta não me deixa levar a esta conclusão. Mas eu fiquei um pouco preocupado com essa questão que você colocou, não se aprender mais a nada. Nós temos que aprender nos apegarmos à família, ao bem-estar, ao entender, porque muitas vezes a gente se acha injustos, incompreensível. Muitas vezes a gente se coloca numa situação negativa para que as pessoas tenham dó da gente. E não é isso. Nós temos que nos entender, e muitas vezes nós temos erros e nós não conseguimos enxergar os nossos próprios erros. E achamos que os outros que estão ao nosso redor só estão querendo o nosso mal, enquanto que eu mesmo estou criando uma situação difícil. Então, tome cuidado com isso. O desprendimento geral de tudo aqui nesse planeta não é para nós, e não é isso. Não esqueça que aquilo que eu falei, nós temos que nos desprender dos bens materiais quando desencarnamos.
Aqui não. Aqui a gente tem que gostar assim das coisas, mas não muito, né? De uma forma coesa. Tudo que tem demais não faz bem. Agora, se desprender de tudo, das amizades, de tudo, não. Aí a gente vai vegetar. Você não vai evoluir. Então tem que se repensar uma forma de você reabilitar suas questões de vaidade, de beleza. Porque se a pessoa se tem uma pessoa ali que, vamos assim, não sei se não estou dizendo que é você, mas você está em um andarilho sujo, quem que vai dar? Ninguém nem dá atenção para uma pessoa dessa. Vira uma pessoa aí um andarilho do mundo que se desprendeu de tudo. Não, não é isso. Essas pessoas são fracas e não podem. É aí que leva a loucura, que leva o suicídio, que leva a depressão, porque não gosta de si próprio. Está abandonando a vida. Não pode. Nós não podemos abandonar nós mesmos. Nós temos que fortalecer nisso. E sim, nos gostarmos, nos amarmos muito, Nádia. Eu vou insistir com você. Se você depois quiser conversar comigo em telefone, fique à vontade. Mas não é assim, porque cada caso é um caso diferente. Mas eu estou tentando passar isso para vocês como que é a vida, o remédio, as dificuldades, elas nos trazem momentos difíceis para o nosso crescimento. E se eu abandono tudo, eu não estou encarando meus... Sabe onde eu vou parar? Na loucura. Eu vou parar em uma situação difícil. E é isso que a gente quer? Não. Eu não quero isso. Eu não quero estar pior do que eu estou hoje. De maneira alguma. Nos amemos, nos respeitemos. É um respeito com você mesmo. Trate-se bem para que as pessoas, e você trate bem as pessoas, para que as pessoas também possam fazer o mesmo. Se ame, né? Nós temos que nos amar. Eu tenho que primeiro me amar, para depois amar os outros, tá bom? Se você precisar falar comigo em particular, esteja à vontade, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguém. Nossa, muito aprender isso aqui. Deixa eu ver, desculpa aqui, peraí. Não posso me atrapalhar aqui, não. Teve alguma... Oi? Da sua família espiritual. Minha família espiritual, me está essa pergunta. Um minutinho só? Não sei se eu deixei de responder para alguém aqui. Um minuto, por favor. Onde é que está, senhor? Por que se diz, então, sua família espiritual? Bom, é óbvio que nós, quando desencarnamos, a gente chama de família. Né? Quando a gente desencarna, com aquilo que eu disse, a gente forma uma família lá em cima. Forma. Mas não exatamente no mesmo tempo. Eu posso estar, aquilo que eu te falei, a gente chama de família, porque quando o nosso desencarne, é isso que eu tenho que explicar. O primeiro, quando desencarnar, agora, nesse momento, 2020, se eu desencarnar hoje, agora, estou lá no plano espiritual. Eu vou encontrar com quem lá? Alguém, provavelmente, tem ali um meu pai, a minha mãe, dependendo da sua ascendência espiritual. Se a minha mãe e meu pai não estiverem numa situação boa, talvez eu não me encontre com ele. Mas vamos dizer que a minha mãe, vamos pôr aqui um exemplo da minha mãe, tá, pessoal? Ela já desencarnou há mais de 15, 20 anos, mais ou menos isso, tá bom? Eu provavelmente vou encontrar com ela. Eu vou dar o nome de família, porque nesta vida, e mesmo ainda nesse curto espaço de tempo, de 20, 15 anos, eu considero ela como mãe. Então é minha família. Vou desencarnar, de repente chega a minha esposa. Ela é minha esposa, então ainda eu considero como família. Porque nós temos a nossa lembrança da nossa última encarnação. Última encarnação. Então, a minha última encarnação, 2020, me permite, vou desencarnar e vou estar lá montando novamente uma família. Pode ser que ela esteja completa? Não. Pode ser, lá eu posso ter chamado, por exemplo, família. Aí vamos supor que eu desencarno, que eu volto para a Terra, mas eu não volto mais nessa família. Aí eu vou criar uma nova família. Quando eu desencarnar de novo, eu já criei uma nova família.
e ela vai se chamar família lá em cima. Então, família nós chamamos com base das nossas últimas encarnações. À medida que eu vou ascendendo, à medida que eu vou evoluindo, esta família nem sempre é a mesma. Ela pode se dissipar. Eu posso fazer uma outra família com outros grupos. Posso chamar, não sei se no mundo acima, bem espiritual, pode se chamar de família, seja lá espíritos em sintonia. Mas é que a primeira desencarnação, quando eu desencarno, eu sair daqui como Aidar, eu vou subir, eu vou desencarnar, vou me reconhecer como Aidar. A minha mãe, se ela estiver ainda ali, estiver bem, ela me receber, eu vou chamá-la de Emília, que era o nome que ela tinha aqui na Terra. Então eu vou reconhecê-la como Emília, por um período. Aí sim eu formo esta família. Eu tenho uma família. Só que ela não é eterna. Ela se dissipa na medida que nós evoluímos. Pode ser que o grupo de pessoas que nós vivemos, por exemplo, eu, minha esposa e meus filhos, todos nós estamos em sintonia, evoluindo, todo mundo junto. Talvez a gente consiga isso, mas é difícil, não é? Nem sempre estão ali os mesmos sentimentos, a mesma moral, sempre tem um que tem um probleminha, um outro. Então, cada um de nós evolui de acordo com a sua... Eu estudo. A minha esposa talvez não queira estudar, o meu filho não. Quem que vai ascender, vai subir nos estudos? Aquele que estudou. Aquele que não quis, que não praticou, não fez, aí ele se separa. Mas a família, ela se coloca numa primeira situação do desencarne, do desencarne atual. Que eu lembro de tudo. O meu perispírito ainda, quando eu desencarnar, eu vou levar o formato. Se eu morrer agora, do jeito que estou, até com a minha camisa aqui verde, eu vou estar lá com óculos no mundo espiritual. Do jeitinho que eu desencarnei aqui. Então a minha identidade lá vai ser Aidar. Até um período. Quando eu tiver que voltar, talvez não vai ser mais Aidar. Aí vai ser João, vai ser Maria, vai ser Pedro. E a minha esposa talvez não seja mais. Pode ser que a gente vai cada um para uma família para ajudar outras famílias a evoluir, se a minha família tiver esse poder. Senão virão outras pessoas de outras famílias fazer com que eu evolua. Legal? Deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Volta, como que é? Meu irmão, como é? Deixa eu ver. Estela Mara. Meu irmão, como é visto na espiritualidade, a questão de casais que se separam depois de 20 ou mais anos de convivência após o desencarne, é considerado que o karma não foi inteiramente cumprido? Ou o compromisso era só até ali? Mesmo que perdure a amizade... Obrigado. Então... essa questão de o tempo que a gente tem na vida. Então, é muito assim, existem N possibilidades, N. Cada um de nós tem um prazo a cumprir. Por exemplo, o casamento, como a gente disse, né, o casamento pode ser de 20 anos, se eu quiser. Vamos supor que eu não consegui conviver com a minha esposa no período de 15 anos. Tentamos... fizemos de tudo. Por quê? Nada é por um acaso. Vamos pôr essa máxima primeiro? Tudo acontece de uma forma macro. E eu tenho que administrar o micro. Se no macro eu conheci Pedro, ou eu conheci Maria, certo? Na primeira tivemos uma atração, pelo menos física, depois uma atração moral e nos casamos. E começamos ali um processo de união e querendo formar uma família. Só que nós percebemos que tínhamos muitas diferenças. Essas diferenças estavam contribuindo para uma separação. Então, durante um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, fizemos de tudo para nós nos amarmos e nos resgatarmos. Porém, não foi possível. Por quê?
eu tinha uma forma de pensar, ele tinha outro, tinha uma condição, e quer dizer que não estava ali batendo de forma alguma. Mas isso durou apenas 5 anos. Vamos pensar, se nada é por um acaso, e eu, por situação de dificuldades de conciliação, por diferenças morais ou de relacionamento, não me foi possível finalizar esse processo. O que vai acontecer comigo? Eu vou voltar para a espiritualidade, talvez a minha esposa volte para a espiritualidade. Quando lá, eu chamo de São Pedro, me perdoe essa expressão. Aí São Pedro falou, poxa vida, João e Maria, demos uma oportunidade para vocês se resgatarem ali e vocês não fizeram, não conseguiram fazer isso. Então, infelizmente, vocês deixaram uma lacuna a ser preenchida. Vocês teriam que ter filhos, vocês teriam que se amar, vocês teriam que montar ali uma casa espiritual e vocês deixaram tudo isso. Vocês não concretizaram um compromisso anterior. Lembra? Vamos lá recordar. Eu desencarnei, lembrei lá, eu falei, puxa vida, eu errei tanto, não, eu preciso voltar para a Terra, eu e a minha esposa, eu com ela, para resgatar. Aí retornei. E mesmo assim, deixei de me reconciliar com ela. Eu deixei aí um tempo, eu deixei afazeres sem cumprir. Então, o que acontece? Eu volto de novo. Talvez como marido e mulher. Talvez. Mas geralmente volta para ou um vem como homem, outro vem como mulher. E aí sim, aí depende de cada um. Tá certo? E vamos tentar novamente. Quando a gente fala, né? Tem um exemplo que diz assim, que a gente costuma dizer. A esposa aturou o marido por uma eternidade lá. Olha só. Por questões eu até falo isso para o meu pessoal lá na Casa do Recomeço, nas aulas, em algumas palestras, a gente cita muito esse exemplo, onde a gente coloca lá, por exemplo, uma mulher, um homem e mulher, né, um casal, um casamento, onde o marido, né, com problemas químicos de alcoolismo, ele começou a beber, virou um viciado, e dava uma pessoa que é infelizmente viciada, dá muito trabalho. E a mulher ela não se separou dele. Olha só, gente, não se separou dele. Mas aturou, fez de tudo, né? Ajudou, tirou ele da calçada, jogava ele no sofá e não sei o quê, chamava ele de traste, e esta coisa, vou te internar, não sei mais o que eu faço. Mas ela aturou. Aí o que aconteceu? Ela conseguiu aturar aquele cara até o fim, né? A bebedeira do cara lá. Quando chegou lá para São Pedro, né? Maria e João lá, falaram, pô, e aí, João, o que você fez? Eu não fui legal. E Maria, também, eu fui uma vitoriosa. Eu suportei esse cara por 80 anos, 90 anos lá. Então agora eu mereço seguir, né? Vou para o céu, eu quero a minha vitória. São Pedro fala assim, ó, negativo. Maria, você está de parabéns, você conseguiu ficar ali do lado do seu marido por 60 anos, só que você esqueceu de uma coisa, de amá-lo. É duro? É duro. Então você vai ter que retornar com ele e vai aprender a amá-lo. Não significa com isso que nós temos que aturar pessoas a vida inteira, mas também não desistir na primeira situação. Como acontece hoje com muitos casais jovens, a gente vê isso, que na primeira dificuldade, no primeiro momento, já estão pensando em voltar para a casa dos pais, que já não estão dando mais certo. Na primeira situaçãozinha ali que não dá certo, já se separam. Mas eles esquecem que eles estiverem de frente por um altar, num compromisso com Deus, de se unirem, de se respeitarem, de criar a sua família, de fazer tudo aquilo nesta vida, né? Porém, talvez não deu certo, você tentou, foi lá, não na primeira vez, mas chegou um período que
Por exemplo, vamos pegar o caso anterior, né? O João lá que bebia, eu fazia de tudo por ele, né? Eu podia ter, olha, eu amava ele, fiz de tudo, não queria vê-lo daquela forma, mas ele não quis aceitar, ele não quis ajudar, ele não quis ajuda, e eu vou ter que entrar num buraco junto com ele? Não. Aí, se você fez de tudo, tentou de tudo, mas a pessoa que está do seu lado não quis melhorar, não quis reagir, e você, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, você se dedicou a ele, mas ele então falou: olha, não dá mais, você não quer viver. Então aí há uma separação lógica e compreensível para o mundo espiritual. Por quê? Você que suportou ele, amou ele, você veio com uma missão de ajudá-lo. Só que ele não quis, ele não se envolveu com você, ele não deixou que você o ajudasse. Mas você cumpriu o seu papel. E aí é diferente. Então existem N situações do tempo de casamento. Pode, por exemplo, quando o casal... eu acho que não existe um tempo de casal aqui na Terra. Eu entendo que se o casamento foi até que a morte vos separe, eu entendo que tem que haver esse momento até o final. Porque senão, teria que os dois morrerem juntos, né? Se os dois morrem juntos, aí sim podemos dizer, o casal cumpriu a sua missão. Mas nem sempre é isso. A gente tem as diferenças de espírito de um para o outro. Então, se nós nos separarmos antes, talvez eu vou ter que retornar e dentro dessas explicações que a gente colocou, porque existem N situações, é muito complexo. Mas então, é assim, se eu deixar algo a desejar dentro, eu vou ter que retornar, não vai ter jeito. Eu vou ter que aprender a amar, eu vou ter que aprender a cuidar, eu vou ter que fazer outras coisas. Virei como marido e mulher? Muito provável. Posso vir de outra forma. Inverte o sexo. Se um marido despreza muito a mulher, não maltrata ela, então ele provavelmente vem com mulher para ele sentir o que é ser mulher e ser prejudicado. Então tem que haver o respeito mútuo entre homem e mulher. Ambos somos iguais. Não há diferença em espírito. Tudo igual. Não há diferença. Tem mais uma pergunta? Qual que é, Su, por favor? Desculpa, se caso eu não conseguir responder, volte que não tem problema. Qual que é? Meu irmão, como é visto na... Deixa eu ver. Mas no caso de muito tempo juntos, formando inclusive família. Aqui na Terra, isso não importa. Você pode ter ficado aqui na Terra por 100 anos juntos. Vocês vão formar uma família aqui na Terra e provavelmente ao desencarnar, eu volto a responder, no desencarne você formou uma família. Esta família vai durar por um período. Talvez ela aumente e talvez ela diminua. Vamos supor, talvez que você e o seu companheiro ficaram juntos aqui por 100 anos e se tornaram espíritos de luz maravilhoso. Você não precisa voltar novamente como família com a sua esposa. A sua esposa vai ter uma missão e você outra, em outra família. Então é difícil você dizer família espiritual. Família, a família composta, o nome família é aqui na Terra. Composta para nós nos amarmos, nos unirmos, formar uma família para aprendermos juntos. Desencarnamos numa primeira condição como família, mas depois ela se dissolve. Porque cada um tem o seu caminhar diferente. Tudo bem? O que mais? Como a espiritualidade vê a traição no casamento? Perguntinha danada. Essa pergunta, a traição, ela vem desde o início. Deixa eu ver se eu consigo compreender isso aí. Quando nós nos colocamos entre marido e mulher no altar, nós nos comprometemos perante a Deus a ser fiéis uns aos outros, tá certo? Então ali é um compromisso que nós fazemos moral com Deus. Para que eu possa entender e compreender o meu parceiro, a minha parceira, e juntos caminharmos. Mas nesse ínterim, vamos supor que um dos componentes
comecem a falhar, comecem a não mais querer aquela pessoa, não, então procurem outra, né? Vamos dizer que a esposa não passou o período dela e talvez não tenha mais aquela vontade, o marido não está atendendo às necessidades dela, enfim, e começa a trair. Eu acho isso que estamos fazendo o quê? É um erro espiritual, onde eu não consegui compreender a minha esposa, eu não consegui entendê-la. Então, no caso, em vez de trair, em vez de eu não aceitar mais a pessoa, o que eu tenho que fazer é me separar. Mas antes disso, antes que eu faça uma traição com a minha esposa, eu tenho que fazer de tudo para eu me recompor. Pode haver um erro, a gente pode errar? Sim, todos nós somos passíveis de sermos assim, né, de erros. Errei. A minha esposa pedi perdão, ela aceitou isso, dizendo, olha, me perdoe, foi um momento difícil, tal, me perdoe. Aí ela me perdoou com todo o amor, que mulher tem a condição de perdoar muito mais fácil que os homens, ela me perdoou. Passou 2 anos, eu voltei a fazer a mesma coisa. Eu acho que aí o errado, né, estamos errados. Eu não estou cumprindo o meu papel de marido junto à minha esposa. Então o melhor a fazer, se eu tentei, perdoei, busquei, fiz o meu melhor para que isso não ocorresse, e mesmo assim, aquela pessoa, ela ainda não se encontrou, aquela pessoa ainda não entende isso, então é melhor que haja a separação. Porque pior do que, né, essa questão da traição, ela é pior junto. Você então se separa, aí dói menos para cada um. Então, diante da espiritualidade, isso não está certo. Depende de como a gente cuida. Então, a gente tem que, sim, que analisar, perdoar. O perdão, gente, eu posso até dizer, eu errei, mas vamos supor que eu tenha errado no passado e agora aconteceu o contrário. Então, num momento, a gente tem que perdoar o companheiro, a companheira de um momento. Mas se aquilo virou um vício, virou uma constante, algo é que eu não estou querendo melhorar. Minha mulher me deu toda a possibilidade e eu não consegui entender. Então, mas vamos supor que haja o amor que teria que ter ali, uma outra situação. O casal, né, não estão se amando ali, não foi possível naquele momento. Houve uma necessidade de se recuperarem, houve uma necessidade, mas não conseguiram. Se eu não conseguir dessa vez, muito bem, eu vou ter que retornar a outra oportunidade e vamos tentar nos amar novamente. Isso vai retornar até haver o amor. Mas quando entra essas questões dessa questão de traição, entra numa situação diferente. A traição, infelizmente, ela é carregada de energias negativas, de pensamentos negativos, onde o próprio marido, a mulher, ela não vai se sentir mais bem naquele momento e aí ocorrem aí as separações vamos supor, às vezes por situações muito de carne, muito de sexo, né? Que hoje essas questões sexuais do homem e mulher estão, né? Tá muito forte isso. Então os casais mesmos, né? Acabam ver com naturalidade, um sai com o outro. Nessa questão eu sou um pouquinho mais assim, né? Ético, eu gosto mais da realidade. Então, tudo se perdoa, tudo se compreende. Agora precisa que ambos façam a sua parte, né? Errei, me perdoe, eu vou procurar melhorar. Então isso e para quem está perdoando é algo maravilhoso, porque está, né? O perdão é algo muito, muito acima daquilo que a gente possa imaginar para o bem do espírito.
Para cumprir o karma, tem que ir até o fim de um dos dois? Desculpa, mas é uma grande dúvida. Ir até o fim. Para cumprir o karma, tem que ser ir até o fim de um dos dois? Não necessariamente, como aquilo que eu expliquei. O karma, ele se faz necessário para cumprir sentimentos. Cumprir uma mágoa, vamos supor que há entre um homem e uma mulher. E qual é a melhor forma de nós curarmos essa mágoa? É fazê-los vir como marido e mulher, tá certo? Para que eles se amem e esqueçam, um perdoe o outro. Como nós esquecemos o passado, obviamente, isso nos torna muito mais fáceis de compreender. Porém, se num casamento, né, eu conseguir realizar, eu conseguir superar esta questão moral, né, eu vou até o fim para ganhar mais pontos. Mas se eu conseguir chegar nesse ponto, gente, vocês já concordam comigo que não tem necessidade de eu me separar? Se eu conseguir me dar bem com a minha esposa, compreender, se eu conseguir ali ter um relacionamento bom, para que eu vou arranjar sarna para me coçar? É ou não é? Não tem. Então a gente se houve este momento de recuperação moral que houve entre dois espíritos e conseguiram numa existência se amarem muito, mas com bastante fervor, que continuem até o fim, não tem problema, porque eles vão dar exemplos para outros que virão, para filho, família, e aí sim é uma questão muito mais bonita. A gente não fala, não chama casais que estão comemorando bodas de ouro, bodas não sei daquilo, né? São casais que viveram todo um processo amando ali. Isso não serve de exemplo para nós? Então não tem motivo. Geralmente, quando a gente não consegue recuperar essas questões morais, ficamos ali. Eu vou até o fim, volto, vou até o fim. Então depende se eu cumpri ou não a minha missão com o João ou não com a Maria. Se eu cumprir a missão de nós amarmos, talvez eu não precise voltar mais com o marido e mulher, talvez eu saia desta família, vou compor uma outra que tenha outra necessidade, talvez eu venha como filho para dar algum ensinamento para os pais, novos pais que eu vou ter. Gente, o quebra-cabeça, ele depende das situações necessárias para o crescimento do espírito. Então não há homem e mulher, não há família, existem espíritos individuais, isso é a máxima, é um guarda-chuva. Esse guarda-chuva, ele nos serve para entender tudo aquilo que acontece aqui embaixo. Um espírito que tem aqui, com os dois errando, se juntam, vão formar ali um processo de recuperação e quando cumpre, eles se separam. Ou, eu sei que tem muita gente falando das almas gêmeas, né? Isso pode, as almas gêmeas, eu até acredito que alguém esteja pensando nisso. São almas muito afins, são raríssimos, esse tipo de espíritos que caminham por um bom período em várias passagens, ambos cumprindo o amor, a paz, o carinho, eles se juntam em todas as situações, né? Porque tem uma afinidade muito grande, é um amor muito assim, vamos dizer, um amor que explode, que não tem assim como nós entendermos. Então esses dois espíritos, essas almas, esses espíritos, chamamos de almas gêmeas, porque as afinidades são muito íntimas, se amam demais um ao outro e crescem juntos, tá bom? E esse marido tem resgate na espiritualidade quando partir? Com certeza, Deus é justo com todos nós. Você já pensou? Eu errei, vou para a espiritualidade, vou ali eu vou ter que pagar aquilo que eu fiz, com certeza. Então Deus nos dá a oportunidade e Ele nos perdoa todos os nossos atos. Se eu trair, tudo bem, eu vou ter que, de uma certa forma, eu vou ter que pagar isso numa outra encarnação. Isso é causa e efeito.
chamamos isso na espiritualidade, os nossos karmas. Então, eu posso ter traído numa vida e ser traído na outra. Oh, que coisa! Então, os sentimentos que nós passamos, nós temos que entender. Pô, Maria me traiu. Porra, legal. Eu vou perdoá-la. Perdoei. Continuou errando. Problema dela. Eu fiz a minha parte. Voltei. Pode ser que eu volte como o que vai fazer ali as questões, né, ao contrário ali. Não necessariamente. Não eu mesmo. Porque aí eu entraria até numa situação de pagar com a mesma moeda. Não é bem assim também. Depende muito de como nós enxergamos isso. Ação e reação não necessariamente com o mesmo. Muitas vezes se encaixam no mesmo casal por questões de relacionamento, mas podem inverter com outros espíritos, né? Porque se eu perdoei a minha esposa, ou minha esposa me perdoou, ela teve uma atitude muito digna e ela não precisa passar por isso novamente. Agora, eu que errei e não quis melhorar, talvez eu vou experimentar numa outra condição, com outro espírito que também está na mesma situação que eu também me enganar, me fazer ali o que não era preciso. Então, todos nós, sem cor e sem nada, somos todos perdoados. E é em família, aqui na Terra, é numa situação ou outra de união em espíritos que nós vamos resgatando essas diferenças. Então, todos nós seremos perdoados. Todos, independente de cor, raça, espírito. Todos vamos ter a oportunidade de crescer através do quê? Das reencarnações. Quando eu esqueço o passado, a minha situação atual me faz repensar. Se eu estou errando hoje, eu tenho que tomar cuidado, porque tem uma causa e um efeito. Então, que eu não cometa mais o mesmo erro, que eu repense nisso. Porque se eu estou fazendo isso hoje, se eu estou errando agora, estou pisando na bola, com certeza alguém vai pisar na bola comigo. Com certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pergunto por que vejo tantos casais com esses problemas. Triste, né? Sim. Está faltando amor, está faltando familiaridade, está faltando religião. Nós perdemos muitos destes valores que nós tínhamos resgatado com os nossos pais, com os nossos avós. E hoje, esta questão eu entendo como é uma forma de liberdade que houve em excesso. As liberdades hoje transformaram os jovens, principalmente os nossos jovens, em criaturas que não estão aí preocupados em... Eu não deu certo aqui, eu vou para lá, não deu certo lá, eu vou para cá. Falta do quê? De conhecimento, falta de religião, falta, infelizmente, da família, daquele exemplo que eu posso ter dado na minha família de união. Aquele velhinho de 60 anos, com um casal lá, deu um exemplo de amor, de fidelidade. Só que isso hoje está meio que banalizado. A fidelidade está meio que assim, eu vou sair com um, vou sair com outro. De repente isso está virando moda. E o que está acontecendo? As famílias estão se dissolvendo. É um dos maiores, a família é o maior organismo na Terra para que nós possamos nos organizar, nós possamos crescer. E por isso nós temos que valorizar o quê? A família, o ensinamento, desde criança, os sentimentos de amor, dar uma religião, não importa qual seja, dar uma religião para aquela criança, ensinar Deus, ensinar os bons modos através das minhas atitudes. Agora, se eu dou um mau exemplo, os meus filhos, talvez, não necessariamente, sigam o mesmo costume. Então esse modernismo, esse que existe hoje, está causando esta falta de amor, essa falta de compreensão. Isso que faz com que esses casais se libertem, assim,
na primeira dificuldade, no primeiro problema, no primeiro desentendimento, vou para a casa da mamãe, vou para a casa do papai. Errado. E aí ele já entende, não, eu saí, já vou e já vai lá já vai sair com os amigos, já vai sair com as amigas e acabou o casamento, acabou o amor, acabou a razão principal, que é aquela do guarda-chuva. Eu preciso recuperar, eu preciso entender com aquela pessoa. Porém, se nós não conseguirmos nos organizar, nós não conseguirmos nos unirmos em família, com certeza haverão outras formas mais difíceis, formas mais complicadas de eu recuperar com essa pessoa, mesmo que cada um esteja numa família diferente. Aí vão existir diferenças bem absurdas de recuperação. Fora da família, que é muito mais difícil. Se eu estou dentro da família, conhecendo, estamos ali juntos, então é oportunidade de eu crescer. Agora, se eu tiver que crescer fora da família, eu posso garantir para vocês que é muito mais difícil. Se afaste vocês da sua família, vá morar em outro país, veja quanto é difícil você ter a falta dos seus pais, da sua mãe, a falta dos seus amigos, amizade, gente, os amigos. Isso é um valor maravilhoso que nós temos. Amizade, aquela amizade sem interesse. Isso é maravilhoso. Então, se nós perdermos família, religião, perdemos ética, moral e cívica, né? O moral, nós estamos, infelizmente, estamos construindo um futuro mais difícil para nós. Porque cada vez, quanto mais eu manter a família, melhor eu consigo atender as minhas necessidades. Olha onde nós estamos chegando. A minha família me faz eu experimentar e cumprir o que eu preciso aqui na Terra. Sem ela, é o que estão querendo fazer atualmente, dissolver as famílias, cada um vai para um lado, cada vez mais vai se tornar para eu conseguir recuperar as minhas dívidas. E mais tempo eu vou ficar rodeando um planeta de provas e expiação. Então a amante também terá resgate porque sabe que o cara é casado? Com certeza, o erro está nos dois. Por exemplo, a amante, ela está na mesma situação principal. Poxa, eu para ser amante de alguém, certo? Eu preciso, eu posso gostar de outra pessoa fora do casamento? Posso. Mas antes que eu inicie qualquer processo com essa pessoa, o que eu preciso fazer? Me separar, não estar juntos. Se eu não gosto mais da Maria, tivemos problemas e, sei lá, por um motivo ou outro, aparecer alguém na minha frente, né, que me preencha, sei lá, que me faça, eu tenho que me separar. Não é justo eu fazer isso com ninguém. Então, o papel da amante, né, nessa situação é um pouquinho assim delicado, porque ela pode perdoar, ela pode tentar, né? Desculpa, não, a amante não, me perdoe. A amante, ela tem que, assim, é uma pessoa que tem que ter consciência, né? Saber, pô, essa pessoa tem família, essa pessoa já está constituindo ali todo um processo. Então, esta criatura, ela teria que ter um pouquinho mais de compreensão daquilo que está sendo feito. Se ela quer realmente se está com alguma pessoa, que ou você termina com aquela pessoa e fique comigo, ou não, nessa forma de amante não dá certo. Infelizmente, eu vejo isso como uma fraqueza e um comodismo, sabe? É cômodo. Eu tenho a minha esposa, mas eu tenho minha amante. Pô, que gostoso. Né? Não, acho que não é bem por aí. E a amante, por sua vez, tem que se tocar que ela está fazendo, ela está destruindo uma família. E se ela está fazendo isso, ela provavelmente pode ser pelas leis deste momento, ela pode se passar impune, mas com certeza ela vai experimentar isso numa próxima situação. Com certeza. Porque tudo aquilo que se faz
né, se paga aqui de uma forma ou de outra numa outra encarnação. Mas mesmo assim, é um erro. Deus, ela é filha de Deus. Essa pessoa que está com um amante é uma criatura divina, é uma criatura que está aqui aprendendo. E ela vai aprender ela cometeu o erro e terá que cumprir, ou aqui, ou numa outra oportunidade, numa próxima encarnação, ter um aprendizado muito próximo disso. Pode ser que se inverta as situações, né? Tem um amante, né? Por exemplo, minha esposa tem um amante lá, o marido dela, lá, a pessoa com quem ela está saindo, talvez nós tenhamos cometido aí algum problema no passado. Então eu preciso compreender, tentar fazer isso de uma forma melhor, nos separamos com amor e com tudo aquilo que tem que ser direito, mas a ação e reação, as questões kármicas sempre vão existir. Se nós não conseguirmos resolver isso nas leis aqui deste mundo, com certeza, as leis kármicas, as leis espirituais, aquilo que nos faz crescer, vai dar oportunidade para esta pessoa recuperar aquilo que ela fez, que está fazendo. Tem mais pergunta? Espero estar conseguindo responder. Vocês estão caprichando hoje comigo, hein, gente? Pelo amor de Deus, cada perguntinha. Vamos lá. O que mais? São as questões essa questão do sofrimento no casamento, essa questão em família. E é aí que a gente precisa entender essas situações. O sofrimento. Nossa, você vê que como assim, né? Amante, casal que se separa. Vocês já repararam, gente, que nós mesmos somos os criadores dessas situações? Nós mesmos fazemos as coisas se tornarem mais difíceis. Nós vamos procurar, como diz no provérbio, procurar pelo em ovo. Por que a gente não procura fazer as coisas direitinho? Mas aí vai falar, pô, eu sou infeliz, nada dá certo na minha vida, eu não tenho um bom emprego. Por quê? Você está indo para caminhos, está criando situações infelizes para você. E aí você fala, pô, eu sou infeliz, eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. E é isso que muitas vezes acontece nas famílias. Se houvesse um entendimento que não adianta a gente querer enganar alguém por alguns momentos, você vai ser enganado em outro. Não existe como você sair desta rede. Vamos dizer assim, é um processo de evolução em massa. Estamos todos juntos, uns tentando ajudar o outro. Então, um entra nas intimidades dos outros, tá? Uns ajudam outros a crescer, outros ajudam outros a não crescer. Mas, de uma certa forma, todos são vistos por uma força maior chamado Pai, nosso Pai. São filhos. Quando a gente vê dois filhos ali, um errando e o outro não, você não vai ser diferente, você vai ter que educar o outro filho da mesma forma. Então vai ter que perdoar e vai fazer de tudo para ele se recuperar. E Deus, nosso Pai, nos deu a reencarnação, que é exatamente para nós recuperarmos em família. É o maior desafio nosso aqui na Terra, nos darmos bem em família. Se estamos numa família, não procuremos ovo ou procuremos coisas que não devem, buscar coisas que não são necessárias. Às vezes a felicidade está do nosso ladinho aqui, ó, gente. É só uma questão de compreender, de amar, de aceitar, de enxergar as entrelinhas, né? Para que você possa ser mais feliz. Porque às vezes a gente procura outras pessoas e percebe que não mudou nada, só mudou o endereço. Eu só mudei endereço, acabou, não tem mais nada. Eu continuo com as minhas dificuldades, os meus problemas vão ser às vezes piores, porque eu vou criar mais um problema na minha vida. Então que a gente repense, que analise. Nunca esqueça desse guarda-chuva. Nunca esqueça da finalidade que nós estamos aqui na Terra para nos ajustarmos, um perdoar o outro, amar um ao outro e entender que nas dificuldades e nas infelicidades que nós mesmos criamos, nós temos condições de recuperar. Aquelas visíveis, aquelas que são factíveis, aquelas que nos tocam e aquelas que nós, infelizmente, precisamos encarar sem que haja uma força de relacionamento como esse,
de vírus e tudo mais. Porém, nos faz, tudo que está acontecendo, todos os momentos, tudo aquilo que nos envolve, nos faz repensar. Esse problema do que vivemos hoje não fez com que os pais ficassem mais próximos dos filhos? Mas quantas mães eu vejo aqui brigando com o pai, a mãe brigando com o filho que não aguenta mais, que precisa mandar para a escola? Olha só, aí o que teve? A mãe, o pai teve que ficar mais próximo do filho, entender, compreender, tolerar. E isso tem um valor imenso no nosso crescimento. Não quero dizer aqui aqueles pais que têm que trabalhar, não é? Mas que saibam entender, não queiram, às vezes, em ser o pai de 1 hora, de meia hora, a mãe de meia hora só. Porque a gente, quando é criança, precisa de ensinamento, precisa de ensinamentos, de ensinamentos para nós nos tornarmos pessoas iguais àquelas que os nossos pais, nossos avós nos ensinaram. Tem que haver aí um conciliamento de marido e mulher, um complementando o outro, de família, ajudando na formação dos filhos, e não deixar ele, às vezes, nas mãos de outras pessoas que não vão educar, vão ensinar, mas educar é uma questão dos pais, é um grande desafio dos pais desta atualidade, deste momento, para que os seus filhos, né, não sejam essas criaturas que nós estamos vendo aí, que no primeiro momento já se separam. Então, tem que ter um monte de situação envolvendo. É duro de a gente colocar exemplos da vida, mas o maior sentimento é a família, é o respeitar, é o entender, é o compreender e fazer com que as nossas dificuldades, os problemas que nos cercam, nos sirvam de exemplo para nós enfrentarmos tudo aquilo que estivermos pela frente. Tá bom? Gente, hoje nós somos, olha, foi muito gostoso, foi muito bom, adorei as perguntas, espero ter respondido a contento. A nossa doutrina, ela nos dá todas essas explicações, tudo que eu estou tentando explicar é baseado nos ensinamentos que a espiritualidade nos trouxe, através do Evangelho, através dos livros dos Espíritos, do livro dos Médiuns. Então, esta formação é a própria vivência, é o entender, é o compreender. Então, o ensinamento, o aprender, o adentrar na doutrina, nos faz compreender tudo isso e nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas mais compreensíveis e entender o que acontece com a gente, e nós vamos nos posicionando, nós vamos nos ajustando para o nosso progresso, tá bom? Então, eu espero de todo o coração, né? Me perdoe se eu não respondi tudo que eu tinha que responder. Deixo aqui a situação, se quiserem em particular, quiser me ligar para falar, não tem problema. Eu estou, né? A gente está à disposição, sim, de uma necessidade maior. E eu espero que as minhas respostas possam ter, né, chegado até vocês, que eu consiga, não só esta vez, mas outras vezes, a gente vai entendendo, né, a perdoar, amar e seguir em frente com os ensinamentos. A gente consegue isso com os ensinamentos. Então, na próxima segunda-feira, eu vou dar continuidade, né, onde eu parei lá na segunda, e na quinta nós vamos continuando aqui com os nossos aprendizados. Não importa quanto tempo leve para a gente sair deste capítulo, ele é muito bom. Mas saiu um pouquinho fora do ar. Que cada um de nós, né, tenha paciência de ouvir isso, porque é um capítulo muito bom. E por isso que a gente está aqui, né, tentando explicar ele bem a miúde, para que nós compreendamos tudo isso que foi nos dito aí, e muito mais, tá bom? Então, com muito carinho, com muito amor, eu me despeço de vocês, super contente, super, porque eu acho que eu estou fazendo algo de bom para vocês em algum momento aí, transmitindo com um pouquinho mais de facilidades o que nós somos, o que estamos fazendo aqui neste planeta e para onde nós vamos. E como conseguir alcançar os nossos objetivos espirituais. Um beijão para todos vocês
e uma boa noite e até a próxima oportunidade. Que assim seja.